Arroba jovens, tudo bom? Bem, eu espero que sim. E seguinte, Trem Infinito, o desenho que a Cartoon perdeu por birra. Para quem não conhece, Trem Infinito foi um desenho que ficou muito viral no seu lançamento, pela sua temática e animação, que abordaria uma menina que fica presa num trem infinito, e ao decorrer dos episódios ela iria amadurecendo. O desenho deu muito certo, mas no final foi cancelado na 4ª temporada. E como isso aconteceu? Bem, eu te explico agora. Então prepara sua pipoca, pegue um refrigerante, se torne um arrombado, fuja de casa e vá para o trem infinito para amadurecer. Senta aí e me escuta. Então, diferente dos outros vídeos de desenhos ou temas de mini documentários que eu fiz, nesse vídeo eu irei abordar bem pouco do contexto de criação e focar mais na história e pontos relevantes. Então, vamos lá. Trem Infinito é um desenho criado por Owen Dennis, um desenho que tem foco na primeira temporada em Tulip. A Tulip é uma adolescente que tem problemas com os pais e os pais se divorciaram há um tempo. E, bem, isso fez muito mal pra cabecinha da Tulip. Ela queria ir no acampamento de design de games no início da primeira temporada, mas infelizmente os pais dela não teriam mais como levar ela. Então ela meio que ficou revoltada, acaba brigando com a mãe e nesse meio tempo ela foge de casa decidindo que iria para o acampamento sozinha. Só que na ida para o acampamento ela meio que se depara com o grandiosíssimo Trem Infinito e acaba entrando. E bem, eu acho que já ficou meio claro que nesse vídeo vai ter spoilers, né? Então caso isso não te incomode, prosseguimos. Essa primeira temporada nos introduz a como o trem funciona, qual é o objetivo do trem e os personagens que serão mais importantes pra frente. É importante lembrar que essa primeira temporada também explica sobre como os números aparecem na mão da Tulip, ou seja, eles explicam que quanto maior o número, mais vai demorar para você sair do trem. O objetivo é amadurecer e entender seus erros, para assim o número zerar de vez, chegar a zero e assim você sair do trem. Essa primeira temporada foi a abertura dos portões, foi uma abertura para algo muito maior. Por isso que eu acho essa primeira temporada muito boa, porque também conseguem evoluir a Tulip e com o passar dos episódios ela vai evoluindo, amadurecendo. A Tulip entendeu como as coisas funcionam e que nem tudo é como ela vai querer e que seja, né? Ela não vai ter tudo que ela quer. E por falar nisso, essa primeira temporada também conhecemos o One e a Amélia, que são fundamentais para a trama do desenho inteiro. Essa primeira temporada abre a cabeça querendo te deixar fazer você ver mais sobre isso, sobre toda essa série de como o trem funciona, porque querendo ou não é uma temática de animação muito interessante. E bem, sinceramente, eu queria ver a Tulip em outras temporadas, justamente porque essa personagem de animação, ela foi feita para você meio que gostar dela e às vezes até se identificar. E cara, seria interessante ver ela futuramente em algumas novas temporadas, mas eu vou apresentar pra vocês que, cara, tem uma personagem que eu acho que seria muito da hora em ver em futuras temporadas também. Se tivesse, no caso, né? Logo te provo isso. E, a propósito, se quiserem uma análise sobre a Tulip, mandem aqui nos comentários, beleza? Na segunda temporada temos a Tulip do Espelho como protagonista, ou melhor, a Lake. Temos o Jesse, que é um carinha que vamos entender sobre ele depois, e o grandioso Alan Drácula, o servo, que é uma criatura do próprio Trem e consegue modificar sua forma. E cara, como eu amo esse personagem, meu Deus do céu. Ele é um alívio cômico e não fala nada do tipo, só que ele é muito fofo, entende? Ele é como se fosse um cachorrinho pra poder meio que deixar você entretido e falar, caramba, cara, o Alan fez isso. E sim, ele fez. Mas bem, continuemos. Essa temporada, ela é meio que sobre descobertas, já que aqui a personagem principal é o reflexo da Tulip, que quer se descobrir e entender quem ela é. Ela não quer mais ser o reflexo de alguém, ela quer ter sua própria existência. Só que nesse meio tempo todo ela acaba tentando entender quem ela é e tenta fugir da polícia do espelho também, que tá perseguindo ela por ela ter fugido do mundo dos espelhos. E bem, ela encontra com o Jesse, eles viram amigos, o Jesse acaba ajudando ela com tudo isso e ele entende que, no caso, essa parte do Jesse, por ele ter entrado no trem e tudo mais, ele entende que às vezes ele tem que dizer não quando acha coisas que ele não gosta, entende? Ele tem que dizer não quando achar necessário, coisa que o Jesse não fazia antes e só aceitava que as pessoas se impossem existe? Não sei, mas se colocassem na frente dele, entende? Basicamente isso. E, bem, o Alan Drácula é o Alan Drácula, ele é perfeito por ser ele, entende? Essa é a minha temporada favorita do desenho, eu amo essa segunda temporada, eu acho muito da hora como tem a dinâmica dos protagonistas e principalmente o alívio cômico ser uma criatura do trem. É muito interessante ver conforme o tempo eles pegando intimidade. Com o passar das temporadas foi ficando normal ter mais de um protagonista, né? Porque, pra quem não sabe, essa segunda temporada foi meio que a abertura também pra temporadas futuras com mais de um personagem principal, entende? O que, sinceramente, ao mesmo tempo em que é bom,
também daquela falta de ver uma pessoa sozinha, igual a Tulip, entende? Quer dizer, a Tulip não ficou sozinha, né? Porque teve um one-one. Mas ainda assim, seria interessante ter uma temporada futuramente com uma pessoa só. E a trajetória da Lake também é bem boa, então se vocês quiserem dá pra fazer uma análise dela também, é claro. Essa temporada também nos apresentou a Apex, que é um grupo de jovens que acreditam que o seu número do vagão precisa ser o mais alto possível, sendo que sabemos que não funciona assim, né? E eles exploram isso mais fundo na terceira temporada. Na terceira temporada focamos nos dois líderes da Apex. O principal é a Grace e o Simon. Vamos conhecendo um pouco da história dos dois, e a história realmente só começa quando eles ficam presos em um vagão do trem e encontram a Hazel e a Tuba. E a Hazel aparentemente é apenas uma criança junto de uma gorila do trem, que no caso a Tuba realmente é uma criação do trem. Eles começam a andar juntos e eles meio que chamam a Hazel para poder fazer parte da Apex. Nesse meio tempo conhecemos mais sobre os personagens e principalmente do Simon, e pelo amor de Deus, que personagem insuportável. Descobrimos que ele foi uma criança e estava presa no trem há um tempão já, e em uma das fugas daqueles cachorros baratas meio doido lá, ele tava junto com aquela gata, logo da primeira temporada, que também aparece na segunda, é bem relevante pro trem também, sabe? Ele tava junto dela, aparentemente eles eram amigos, só que na hora de fugir, a gata acaba só deixando ele lá e, bem, esquece dele, só que ela também não tinha reparado, a gente vai descobrir isso muito mais pra frente, e pra poder ser salvo, a Grace estava lá e salvou o Simon, e foi assim que eles se tornaram melhores amigos. Só que tem um pequeno detalhe, graças a essa fuga da gata, esquecendo o Simon, ele ficou com um ódio mortal das criaturas do trem. E meio que ele tava de olho na Tuba, porque por algum motivo ele já, assim que olhou a Tuba, não gostou dela, apenas por ela ser uma criatura do trem. Ou seja, esse cara é racista pra caraca, mas beleza. Bem, na primeira oportunidade que ele veio de se livrar dela, ele faz isso. E pra piorar tudo, depois da morte da Tuba, a Hazel acaba ficando muito mal com tudo isso. E principalmente depois de descobrir que foi o Simon que fez isso por querer, justamente por ela ser uma criatura do trem e tudo mais. O Simon tem umas ideias muito tortas, mano. E o que acaba acontecendo? Depois de toda essa raiva da Hazel, ela acaba com uma transformação muito bizarra, porque na realidade, ela foi uma criação do trem também. Ela fica com alguns aspectos de tartaruga. E a explicação disso é que a Amélia, sim, pra você que tá vendo o vídeo e não conhece, a Amélia meio que é uma personagem fundamental na história, justamente porque ela teve um acidente com o marido dela, ela foi pro trem, tentou criar um vagão, depois de entender como as mecânicas do trem funcionavam, tentou criar um vagão pra meio que ver se conseguiria viver com o namorado, esposo, não lembro mais o que era, com ela eternamente pelo vagão. Só que o One, que é o maquinista, spoiler se você não assistiu a série, né? Bem, não deixou, porque ele falou que o intuito do trem não era esse. Aí a Amélia tomou o poder, tá ligado? Tentou fazer várias vezes, só que tudo que ela fazia surgiam tartarugas. Não sei porquê também, eu não lembro se no Infinite Train explicam isso ou não, só que ela diz que houve um bug que toda vez que ela tentava criar humanos só surgiam tartarugas. E a Hazel foi uma dessas, e depois virou uma mutante. E bem, a Grace tenta a todo custo proteger a Hazel pro Simon não descobrir, porque se ele descobrisse poderia dar ruim, né? Olha o que ele fez com a Tuba. E acaba que o Simon descobre, ele fica bolado, os números dele começam a aumentar, ele meio que se torna o dono da Apex. Ele começa a tentar atacar a Grace, eles lutam e acaba que eles ficam numa luta que aparece naqueles cães baratas que acaba sugando toda a vitalidade do Simon e ele morre. Numa das cenas mais pesadas de Trem Infinito, tá bom? Na moral, que cena... Nossa, aquilo foi uma satisfação, mano. Sim, eu sei que Trem Infinito tem uma quarta temporada. A quarta temporada é a que menos chama a minha atenção. Os protagonistas não me cativaram tanto, então eu só prefiro não comentar muito. E caso você tenha interesse na lore completa de Trem Infinito, tem esse canal aí que fez um vídeo que, além de eu assistir o desenho inteiro, eu assisti esse vídeo pra poder relembrar. O cara explica muito bem, eu sou inscrito dele faz um tempão, então é isso aí, eu recomendo demais. Eu vi esse vídeo, né, pra poder ver algumas coisas, lembrei da história rasamente e tudo mais, e é sobre isso que vamos falar. No caso, vamos falar um pouco sobre o cancelamento do desenho. O desenho recebeu sua data de lançamento após a terceira temporada, mas depois de os fãs, sabe, suplicarem muito pra HBO Max, eles resolveram no caso lançar a quarta temporada, e disse que seria a última. Logo depois disso, se eu não me engano, em 2023 ou em 2024, o desenho quase saiu da HBO Max, porque o novo CEO da HBO ele meio que queria poupar dinheiro. E manter alguns desenhos no stream custa caro, porque você, se eu não me engano, você tem que dar uma comissão, algo assim, pro criador do desenho, ou pra a empresa que fez, eu não lembro exatamente como isso funciona, só que eles teriam que pagar, é isso que eu sei. E eles quase tiraram no catálogo, porque estava custando um certo preço, sabe? Tanto que esse foi um dos motivos pro filme de Gumball ter sido cancelado. Claro que hoje em dia sabemos que o desenho vai
vai ter uma nova temporada / nova série, mas na época isso deu um problema, sabe? Os fãs reclamaram e tudo mais, já que esse desenho tinha uma boa audiência e a história era muito boa. A gente queria ver algo a mais sobre Infinity Train. E uma coisa que é triste é que esse desenho inicialmente era pra ter 8 temporadas, tanto que uma delas iria ser focada no Alzheimer, pelo que o criador falou, e eu queria muito ver como isso seria retratado no desenho. Mas infelizmente vai ser muito difícil termos novas temporadas desse incrível desenho, pelo qual, infelizmente, a HBO Max não se importa. E, bem, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Meu Deus do céu, eu vou ir logo porque esse vídeo vai dar trabalho pra edição. Esse roteiro tá com 15 páginas. É isso aí, mano. Mais de 1.200 palavras. Esse vídeo vai ser grande. Bem, é isso. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Caso queira ajudar a financiar esse canal, tem o Live Pix aí embaixo na descrição e na tela também. Se for ajudar, lembre de mandar com o seu nome ou com algum codinome pra poder te agradecer, não só no YouTube como no Instagram também. Então me segue no Instagram, tá bom? Vai ter vídeo futuro também, agradecendo a todos que ajudaram, né, com toda essa divulgação e tudo mais. Aproveita pra comentar e se inscrever aqui no canal, beleza? Eu agradeceria bastante. Comenta sobre o que eu posso falar em vídeos futuros, como filmes, séries, filmes e jogos. E é isso. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Um grande beijo, um abraço. Meu nome é Azeite e eu te vejo mais tarde.